Iago caiu. Iago, você está me ouvindo? Que sem querer eu te derrubei aqui, quando a minha internet entrou. Todo mundo me ouvindo? Alguém responde aí, gente. Sim, eu tô escutando. Sim. Tá bom, obrigada. Show. Ah, Iago pedindo de novo. Desculpe, Iago. Foi mal, ele te derrubou aqui quando entrou a gravação. De boa, de boa. Bom, gente, vamos começar? Essa prova de hoje, eu não estou aí, hein? Então, se quiser falar, abre o microfone, porque eu não estou vendo vocês é que estão me vendo. Essa prova de hoje é o PPL de 2018, tá bom? E já de cara aí, na primeira questão, a gente tem Clarice Lispector. Não sei quem está acompanhando aí o chat o Stories, né, do Instagram do Seda, o Daniel tem postado todo dia uma questãozinha, né? E ele postou uma de literatura, inclusive, sobre Clarice Lispector. Então, embora a gente ainda não tenha tido aula, só para vocês ficarem cientes, Clarice Lispector faz parte aí da geração de 45. A gente teve, num primeiro momento, 3 fases do modernismo. Só que a terceira fase, que é justamente essa geração de 45, ela deixou de ser considerada uma fase e hoje ela é considerada só como literatura contemporânea. Mas alguns autores ainda costumam chamar ou de terceira fase ou de geração de 45, tudo bem? Só para vocês já ficarem sabendo aí, a título de curiosidade, porque está lá no chat, no stories do curso, tá bem? Eu errei, não vale mais. Você viu? Eu já errei. Já errou? Que merda. Oh, meu Deus, foi mal. Vamos lá. Questão número 1. A partir da semana que vem, Iago, você não vai mais ter motivo para errar, tá? A partir da semana que vem, nós começamos a aula de literatura, tudo bem? Toda semana. Então, não tenho mais vídeos para postar de português, eu vou falar isso com vocês na monitoria de pré-veste, para vocês já irem pensando aí o que vocês querem que eu faça de revisão e tudo, e vocês aqui também, se quiserem que eu faça alguma revisão para cá, grave algum vídeo. O problema de gravar vídeo agora é que os vídeos acabam sendo repetitivos, né? Tem todos os vídeos aí na plataforma, é só voltar e reassistir. Mas se quiser, a gente faz, tá bom? Mas os de literatura inéditos vão começar aí a partir da semana que vem, então não vai ter mais motivo para você errar, tá bom? Vamos lá. Questão número 1. A obra de Clarice Lispector alcança forte expressividade em razão de determinadas soluções narrativas. No fragmento, o processo que leva a essa expressividade fundamenta-se no quê? Olha só, a Clarice, a grande inovação dela na nossa literatura é que ela cria personagens que, na verdade, refletem a alma dela mesma. Então é como se ela fizesse, ela faz uma coisa chamada de epifania. Ela transporta a alma dela para dentro dos personagens e com isso ela discute o próprio personagem, né, os sentimentos, as sensações. Então ela faz uma reflexão de autoconhecimento. Por isso, letra C. Tudo bem? Sim ou não, pessoal? Beleza, obrigada aí. Questão número 2. Espera aí. Questão número 2. Calma aí, gente. Entre os elementos constitutivos dos gêneros está sua própria estrutura composicional, que pode apresentar um ou mais tipos textuais, considerando-se o objetivo do autor. Isso aqui é o tipo de pergunta que engloba mais de um conhecimento de vocês. A gente já viu numa aula lá atrás, bem lá no início, uma coisa chamada tipologia textual. O que é um texto narrativo, o que é um texto dissertativo, o que é um texto argumentativo, injuntivo. E eu já falei para vocês também que os textos, eles não são únicos, né, de uma única maneira. Por exemplo, eu posso ter num texto narrativo uma sequência descritiva, eu posso ter num texto dissertativo uma sequência argumentativa, a famosa dissertação argumentativa, que vocês vão, inclusive, ter que produzir uma. Enfim, isso é o que ele está querendo dizer aqui, tá? Essa mistura de tipologias textuais.
e que, claro, você vai focar naquela função da linguagem, que também não é única. Um texto pode ter várias funções ao mesmo tempo, mas como é que você vai dizer qual é a função principal? Cruzando ali o objetivo do autor com aquele texto, tudo bem? Então, era isso que ele queria dizer aqui. Nesse fragmento, a sequência textual que caracteriza o gênero conto, qual é? O conto é um texto que, como o nome já diz, ele conta uma história, né? Então, ele faz uma narrativa. E aí, como só tem uma possibilidade, já foi letra E. Alguém tinha errado? Não. Eu não. Beleza. Vamos para número 3. O fragmento do romance de Graciliano Ramos. Agora eu vou sempre começar a situar vocês, porque como vocês ainda não tiveram as aulas de literatura, o ideal é que a gente tivesse feito isso depois das aulas, né? Como a gente vai fazer o contrário, só vou situar vocês. Olhou Graciliano Ramos, lembrou, segunda fase do nosso modernismo. Graciliano é da geração de 30, a gente vai estudar, vocês vão ver aí, que é a geração áurea da nossa literatura. Foi a geração que produziu os mais importantes livros da nossa literatura no que diz respeito a conteúdo, tá bom? Então, o fragmento do romance Graciliano Ramos dialoga com o texto da Primeira República do Brasil, ao focalizar o quê? Letra E, o alcance entre a elite agrária e os dirigentes políticos. Afinal de contas, para quem não sabe ainda, vai ficar sabendo depois da aula, né? A geração de 30 é uma geração que volta os olhos para os problemas de desassistencialismo governamental no Brasil. E esse desassistencialismo, naquela época, era basicamente voltado para o Nordeste. Ainda é hoje em dia, né? A gente ainda tem o Nordeste como uma das regiões mais desassistidas pelo governo. Claro que hoje o Norte tem uma outra proporção, que naquela época não tinha. Mas, basicamente, é sobre esse conflito aí, e que muitas vezes é agrário, né? Porque o Nordeste é agrário, é agrícola. Tudo bem? Sim ou não? Tudo bem. Sim. Tá bom. Vamos para número 4. Situada no contexto da modernização da cidade de São Paulo na década de 1920, a narrativa utiliza recursos expressivos inovadores. Como que? Qual dos recursos utilizados nessa narrativa já são recursos inovadores, tendo em vista que a gente está na década de 20? Lembra que a Semana de Arte Moderna vai acontecer em 1922. Então, o que a gente tem aqui de inovador? Letra A. Tudo bem? Não. Tinha marcado a letra B. Não, calma. Um tinha marcado letra B, Iago tinha marcado o quê? Não, letra D. D de... Peraí. Luan, você marcou B de bola ou D de dado? D de dado. D de dado, tá. E Iago, você marcou o quê? Oi? D. D também? Dado Não. também? C. Peraí, Iago, de novo, porque tá cortando. Toda vez que você fala, corta para mim. Fala de novo. Cavalo. Cavalo, obrigado. Então, vamos lá. Olha só. Na letra C, ele dizia assim, a representação de elementos urbanos e a prevalência do discurso direto. Olha só, a representação de elementos urbanos, ela não começa a entrar na nossa literatura em 1920, não. Ela começa a entrar na nossa literatura lá no romantismo, porque o romantismo, inclusive, tem um tipo de romance chamado romances urbanos. Então, esses elementos urbanos, eles são introduzidos na nossa literatura do século XIX ainda, e não do século XX, tá? E na letra C ainda tinha prevalência do discurso direto. O discurso direto, ele é característico do texto narrativo, e aí ele já entra com força no romance, que também tem origem no nosso romantismo. Então, a letra C não era. Vamos para a letra D de dado. A encenação crua da morte em contraponto ao tom respeitoso do discurso. Olha só, Luan, o tom respeitoso do discurso é que ficou
ruim aqui, né? Porque eu tenho várias palavras, tipo gurizada, pegou e matou. Eu não tenho um discurso respeitoso aqui. Eu tenho algo bem jogado, bem em linguagem informal. Tudo bem? Então não é a encenação crua da morte. Isso aí tudo bem. Podia até ser um elemento moderno, beleza. Mas eu não tenho um tom respeitoso. Eu tenho um tom jocoso, inclusive. Eu tenho um tom aqui totalmente... Jocoso não, porque jocoso é de riso. Eu tenho um tom totalmente irreverente. Então, isso era o que eliminava a letra D, tá bem? Tudo bem. Então, a única coisa que tem aqui que aproxima isso dos registros modernos é a letra A. 5. Vamos lá. 5 eu tenho 2 textos. O verso do texto 2, que estabelece a adequada relação temática com o nosso viralatismo presente no texto 1, qual é? Letra C. O melhor disco brasileiro de música americana. Esse daí é aquele que mostra de cara que nós somos frutos, né, de consumo de coisas que não são da nossa cultura. Isso aqui vem todo um movimento por trás que a gente vai ver lá na semana de 1922, que é o manifesto antropofágico, né, que é o manifesto de separar a cultura de fora da nossa, valorizar mais a nossa cultura. E aí os autores fazem duras críticas à maneira como nós nos comportamos, principalmente frente à cultura norte-americana, tá bom? Sim, pessoal? Beleza. Ou alguém tinha marcado outra coisa? Marquei essa mesmo. Tá. Vamos lá. Que Júlia e Maria Clara estão caladinhas aí, tá tudo certo com vocês também? Sim, professora, tranquilo. Beleza. Tá bom, então. Vamos lá. Número 6. Alinhado às concepções do naturalismo, o fragmento do romance de Adolfo Caminha identifica e destaca nos personagens o quê? Olha só, vamos lá. O personagem naturalista, ele é um personagem, como o nome já diz, natural. E pelo fato do naturalismo estar inserido ali junto do momento do realismo, ele é um cara real e natural. O que significa natural? Ele é um ser humano. E enquanto ser humano, o naturalismo consegue ter a noção de que o ser humano nada mais é do que um animal. A única diferença dos outros é que nós pensamos. Tudo bem? Então, o ser humano é encarado com essa visão natural, com essa visão de animalização. Pronto. Então, identifica e destaca nos personagens o que ele identifica e destaca. Sujeição a modelos representados por estratificações sociais e de gênero, porque, afinal de contas, o que rege o nosso naturalismo é a máxima determinista que diz que o homem é produto do meio onde ele vive. Então, claro, as características genéticas que nós vamos carregar, isso aí é inerente ao fato de sermos animais, mas tudo aquilo que a gente incorpora, né, é produto do meio onde a gente vive. Por isso, letra E. Tudo bem? Sim. Beleza. 7. Esse texto pertence ao gênero textual caso ou causo. Por que esse causo está entre aspas? Isso daí era vocabulário arcaico, tudo bem? Se você tivesse que classificar essa palavra causo hoje, você teria que classificar como uma variante histórica, e não como algo errado. Muitas pessoas do interior falam causo e escrevem causo. Isso daí é a famosa variante histórica. A língua evoluiu e o falante está preso no passado, tá bom? Então, esse texto pertence ao gênero caso, narrativa popular, que tem o intuito de quê? Qual é o intuito dos causos? Relatar fatos cotidianos, né? E aqui, nesse caso, de maneira cômica. Nem todo causo é cômico, mas todo causo é um fato cotidiano. Tudo bem? Nesse caso aqui, letra B de bola.
Sim, pessoal? Sim. Show. Número 8. Os recursos expressivos de um texto literário. Vamos lá. O que são Professor, recursos... Oi. Fala, Iago. perdão, qual que é o gabarito da 7? Da 7, letra B de bola. Beleza. Obrigado. Nada? Vamos lá. Na número 8, primeiro vamos lembrar o que são recursos expressivos de um texto literário. O que é um texto literário? É aquele texto que não foi feito para servir como informação. Ele até pode ter essa característica embutida nele. Beleza, você pode sim usar um texto literário para transmitir uma informação, mas o objetivo dele não é esse. O objetivo do texto literário é deslocar a perspectiva do leitor, é embarcar o leitor no mundo da fantasia. Lembra, o texto literário não trabalha com a realidade, ele trabalha com a verossimilhança. Isso aí tudo a gente viu lá no início do ano, nossa introdução de literatura, que eu dei aula para todo mundo. Legal. E aí, quais são os recursos que fazem esse deslocamento? O principal deles são as figuras de linguagem. Depois tem outros recursos que também ajudam a gente, né, a ver que esse campo é o campo da ficção e não o campo da realidade. Tá. Então, olha lá, literário fornecem pistas aos leitores sobre a percepção dos personagens em relação aos eventos da narrativa. No fragmento, constitui um aspecto relevante para a compreensão das intenções do narrador. O quê? Qual é o aspecto que é relevante aí? Letra B de bola. A demonstração de ciúmes expressa pela desqualificação dos participantes da cena narrada. Quando o narrador desqualifica os participantes, ele mostra ali a intenção dele enquanto narrador. Tudo bem? Toda vez que a gente tiver argumentação ou intenção do autor ou do narrador, procura aqueles famosos modalizadores textuais. E aí, quando você vai lá no texto, você acha a desqualificação do narrador em relação aos participantes da cena narrada, você vê que isso daí são as atribuições, as características que ele dá, enquanto narrador, aos personagens. Então, por isso é a opinião dele. Tranquilo? Sim. Beleza. Vamos para 9. 9, a gente tem um poema. No poema, os elementos presentes do campo de percepção do eu lírico evocam um realinhamento de significados, uma vez que, letra A, emerge a consciência do humano como matéria de descarte. Então, surge ali a consciência dele de que as coisas são descartáveis. Tá bom? Professor, Oi? eu errei, marquei, mas eu não sabia. Não sabia o quê? Eu não entendi. Ah, você não entendeu, tudo bem. Mas aí aqui, ó, principalmente no último verso, quando ele diz catar papel é profissão, catar papel revela o segredo das coisas, tem muita coisa sendo jogada fora, muita pessoa sendo jogada fora. Então, a partir dos significados aí, e em cima lá, quando ele diz do bicho, né, vai entrando na consciência dele de que tudo é descartável. A vida, inclusive, é descartável, tá bom? Beleza. Ó, você tinha marcado letra E, não foi, Iago? Foi. Olha o que está escrito na letra E. Se atribui aos rejeitos, então se atribui às coisas rejeitadas uma valorização. Não, ele não está valorizando o que a gente joga fora, de jeito nenhum. Ele simplesmente está constatando que a gente joga fora coisas que não deveriam ser jogadas fora. Mas de maneira nenhuma ele valoriza isso, não há julgamento de valor em cima disso, tá bom? Tenta sempre, Iago, vou te dar uma dica, tá? Tenta sempre ir pelo significado propriamente dito das palavras, porque às vezes isso te ajuda, tá bom? Beleza. Tá, vamos lá. 10.
Os gêneros podem ser híbridos. Ó, mais uma maneira aqui de você abordar a mesma coisa do que eu tinha falado antes nas outras questões lá. O que é um gênero híbrido? Um texto onde você vai trabalhar com mais de uma tipologia. Tudo bem? Esse texto vai ser híbrido, mesclando características de diferentes composições textuais que circulam socialmente. No poema, o autor preservou do gênero publicitário. Que característica? Então, que característica nesse texto Reclame a gente encontra do texto publicitário? Lembra do texto publicitário, a propaganda? Qual é a característica aqui que é igual à característica da propaganda? Letra B de bola. Injunção. Todo mundo, sim ou não? Sim. 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 Iago, sim? Sim. Beleza. Lembrando, então, injunção é o quê? Uma ordem. É o texto da ordem. Né? As peças publicitárias, mesmo quando elas são peças de campanhas para adesão, elas usam primordialmente, né, o verbo no imperativo. Então, isso é uma ordem, tá bem? 11, uma questãozinha de barroco. O ideal seria que nós fizéssemos ela na semana que vem, cuja aula será de barroco, mas ela veio antes. Então, a gente já vai trocando ideias aqui. Ao organizar as informações no processo de construção do texto, o autor estabelece sua intenção comunicativa. Nesse poema, Gregório de Matos explora os ditados populares com o objetivo de quê? Peraí, pessoal. Olha só. O barroco, ele é o nosso primeiro, entre aspas, estilo literário brasileiro. Por que o entre aspas? Porque a gente vai ver aí no decorrer das nossas aulas de literatura que barroco e arcadismo não podem ser considerados literatura brasileira, porque elas não dizem respeito a algo que acontece no Brasil. Então, elas são uma mera cópia de literatura europeia feita em solo brasileiro. Mas o Gregório, claro que a nossa literatura, o barroco nosso, tem algumas peculiaridades em relação ao barroco português. Por exemplo, é no barroco que a gente já delimita que a política brasileira vai estar diretamente envolvida com a literatura. A literatura vai ser, e até hoje é, um elemento de crítica da nossa política no Brasil. Muitos dos nossos políticos estão envolvidos literalmente com literatura. Então, isso já é uma característica brasileira. Segunda coisa, quando a gente fala de barroco, a gente está ainda com capital do Brasil lá em Salvador, que foi a primeira capital. Então, a gente ainda tem ali aquele ciclo da cana-de-açúcar. A gente ainda está com a sociedade baiana sendo o foco. E o Gregório, ele é um grande crítico desse governo, que era, né, baiano e ainda metrópole, lá em cima, Portugal, e ele é um crítico dessa sociedade que começa a se formar ali na Bahia, tá bom? Então, lendo esse poema, a gente vê que ele explora os ditados populares com o objetivo de fazer o quê? Peraí. Com o objetivo de criticar comportamentos. Letra E. Tudo bem? Sim. Beleza. Caramba, pegamos uma sequência aí de literatura, hein? Vem outra. Vamos lá. 12. No fragmento da Crônica de José de Alencar, publicado em 1854, a temática nacionalista constrói-se pelo elogio a quê? A temática nacionalista, ela vai ser muito presente no romantismo. Por quê? Porque o romantismo é o nosso primeiro momento de criação de identidade nacional. A gente vai, todo projeto modernista que vai ser caracterizado em 1922 com a Semana de Arte Moderna, ele é, digamos assim, ensaiado lá no romantismo, lá no século XIX ainda. Os românticos são os primeiros precursores de todo o projeto, que vai ser consolidado em 1922. E aí, por que isso, né? Porque o Brasil passava por uma transformação gigante. 1808 chega a família real no Brasil, e aí há uma transformação ali no Rio de Janeiro, né? A capital passa a ser o Rio de Janeiro.
Depois, 1822, a gente tem ali a independência do Brasil. Então, é a partir de 1822 que nasce realmente um país. Então, o romantismo, que é ali início de século XIX, vai estar totalmente ligado ao projeto de construção dessa identidade, construção desse país. Tudo bem? Então, a maioria das temáticas vão voltar os olhos aí para o nacionalismo, claro. Constrói-se pelo elogio a quê? Quem é que o cara elogia? O progresso nacional, letra B de bola. Tudo bem? Sim. Beleza. Vamos para 13. Na crônica, a incidência do contexto social sobre a voz narrativa manifesta-se no quê? Olha só, a crônica, ela é um texto que vai abordar uma situação cotidiana e o objetivo dela é sempre provocar no leitor uma reflexão. Bem, aí aqui a gente tem a incidência do contexto social sobre a voz da narrativa. Então, o contexto social aqui fala mais alto do que a voz narrativa. E ele se manifesta no quê? Letra C, na percepção de uma descaracterização da identidade do bairro. Tudo bem? O bairro não tem mais uma cara. Tá, gente? Sim. 14. 14, vem o idiota aí do Calvin. Uma tirinha imbecil. Vamos lá. Em sua conversa com o pai, Calvin busca persuadi-lo, recorrendo à estratégia argumentativa de quê? Qual é a estratégia que ele usa? Isso é uma estratégia comum nas tirinhas do Calvin, é uma estratégia comum ao Calvin. Ele atribui o ponto de vista dele a terceiros. Por quê? É o famoso tirar o dele da reta, né? Para que ninguém perceba que quem está falando ali é ele. Só que nunca dá certo. O pai sempre desmonta ele. Portanto, letra D de dado na 14. Show? Sim. Vamos para 15. 15. Os gêneros são definidos, entre outros fatores, por sua função social. Nesse texto, um verbete foi criado pelo autor para quê? Verbete é uma palavra. Então, ele criou uma palavra nesse texto para quê? Com que objetivo? Letra C. Mostrar ali um posicionamento crítico dele. Tudo bem? Sim. 16. Oh, meu Deus, calma aí que passou demais aqui. 16. Os gêneros textuais são caracterizados por meio de seus recursos expressivos e suas intenções comunicativas. Esse texto enquadra-se em qual gênero? Letra C, o gênero notícia. Tá bom? Ele informa a gente aí do lançamento de um livro. Isso é a notícia. Ela dá uma informação. Alguém tinha marcado outra coisa? Eu acabei marcando a letra D. Relato? Não, resenha. Então, letra D de dado, resenha. Isso. Então, vamos lá. O que é a resenha, o Luan? A resenha, ela é obrigatoriamente um resumo de um texto, seja ele uma peça de teatro, um filme, uma série, um documentário, enfim, ela resume. Só que na hora que o autor vai fazer esse resumo, ele coloca ali o julgamento dele. Ele diz se ele gostou, se ele não gostou, se ele indica, se ele não indica. Isso é uma resenha, tá bom? Tá bom. Mas ela é um resumo. Aqui eu não tenho essa parte. Eu só tenho uma reportagem mesmo aí, uma notícia. Eu marquei reportagem. Não, peraí. Qual é o problema do reportagem? O problema do reportagem está por abordar peculiaridades sobre a vida da artista. A reportagem, ela não aborda as peculiaridades da vida de alguém.
Não, a reportagem ela aborda tudo de maneira generalizada. O erro aqui não está na palavra reportagem. Se só tivesse escrito reportagem, estaria certa. Mas está errado o restante que está definindo aí o que seria uma reportagem. Tudo bem, Iago? Sim? Sim, de boa. Tá, é que seu microfone não ouvi. 17, vamos lá. Sinais de pontuação são símbolos gráficos usados para organizar a escrita e ajudar na compreensão da mensagem. A gente teve uma aula aqui que foi, inclusive, o meu primeiro vídeo da quarentena foi sobre pontuação. E lá eu falei para vocês que pontuação são símbolos que a gente utiliza para dar cabo na escrita de tudo que na oralidade a gente faz de outra maneira, usando respiração, usando expressão facial, expressão corporal. Então, para isso, a gente criou os símbolos gráficos. No texto, o sentido não é alterado em caso de substituição dos travessões pelo quê? Isso é uma questão de gramática. Os travessões, se você voltar lá no meu vídeo, eu vou te dizer, os travessões podem ser substituídos pelo quê? Por uma vírgula. Tudo bem? Travessões e vírgulas dentro do texto têm a mesma função, porque o travessão ele é usado ou para introduzir discurso direto, que não é o caso aqui, ou como uma vírgula. Então, letra B de bola. Tudo bem? Sim. De boa. 18, questãozinha 18 é aquela questão chata que tu tem que ir voltando. Ah, não, volta não, peraí. Os enunciados que compõem os textos encadeiam-se por meio de elementos linguísticos que contribuem para construir diferentes relações de sentido, através aí muitas vezes dos conectivos, né? No caso, em vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas. O conector, portanto, estabelece a mesma relação semântica que ocorre onde? Portanto, é um conector conclusivo. Procura outro conector conclusivo. Onde que está? Letra E, afinal. Tudo bem? Professora, Oi? eu acertei. Mas Peraí. você pode me explicar o contanto é de quê? Contanto é de condição. Contanto que... Tudo bem? Beleza. Show. Vamos lá. 19. Segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos devem exercer, em alguma medida, a função conativa, porque a atividade da escrita notadamente possibilita o quê? Essa daí era uma questão de interpretação. Leia o texto que você vai conseguir entender. Letra A. Possibilita levar o leitor a realizar ações. Tá bom? Beleza. Vamos para 20. Calma aí, pessoal. Espera aí, gente. Estou tentando passar aqui. Passou. Vamos lá, 20. Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto Deserto de Sal foi vinculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence a que gênero? Fala aí. Letra D de dado. Tudo bem? Reportagem, letra D de dado. Show? Beleza. Show de bola. Vamos continuar. 21. As tecnologias de informação e comunicação proporcionam à sociedade contemporânea o acesso a grande quantidade de dados públicos e privados. De acordo com o texto, essa nova realidade promove o quê?
Essa daí você precisava ler o texto para não marcar coisas, porque se você não lê o texto, você pode marcar outras coisas aqui. Você podia marcar, por exemplo, letra A, né, sem ler o texto. Se ele fala aqui que eu tenho dados públicos e privados revelados, eu podia marcar que esse texto fala sobre privacidade. Só que não tem nada a ver. Quando você vai lá no texto, você lê esse texto, você vê que o foco dele é transparência nas relações entre governos e cidadãos. Desculpa, eu não sei se vocês sabem, todo e qualquer órgão governamental, a partir disso daqui, né, disponibiliza os dados para a informação da população. Então, qualquer coisa que você queira saber referente a governo estadual, municipal, federal, é só você entrar no site que você vai ter essas informações. Inclusive, folha de pagamento, tudo. A gente tem acesso, se vocês quiserem, vocês têm acesso ao meu pagamento, a tudo lá na folha do Estado, tudo bem? Então, letra E, transparência na relação entre governos e cidadãos, desculpa. 22. Vamos lá, 22. Os depoimentos apresentados no texto retratam o modo como diferentes gerações indígenas relatam suas experiências com os artefatos tecnológicos. Os comentários revelam o quê? Letra B de bola. Os indígenas acabam gostando, né? Então eles fizeram aí elogios a esses aparatos tecnológicos. Show! Beleza. Sim, pessoal. 23. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre art knife no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência o quê? Então, esquece o que o texto fala, tudo bem? Ele não está perguntando nada, não é uma questão de interpretação de texto. É uma questão de você ler o texto e me dizer, predomina nesse texto que sequência textual? Letra E. Esse é um texto expositivo. Tudo bem? Sim. Alguém botou outra? Não? Então tá bom. Vamos para 24. Ó, 24, um trecho de texto que já apareceu aqui, não aqui na aula de aprofundamento propriamente dita, mas já apareceu para vocês, porque todo mundo aí faz pré-veste também. Lá no pré-veste a gente está trabalhando com os Enems que não são PPLs. Esse texto já apareceu lá. E essas considerações aqui também. Só que a pergunta é diferente, tá bom? Então vamos lá. A palavra comunicação origina-se do latim comunicare e significa tornar comum, repartir. Nessa transcrição de entrevista, reafirma-se esse papel dos meios de comunicação de massa, porque o rádio poderia fazer o quê? Letra D de dado. Leu o texto, viu que ele fala que com o advento da tecnologia, que no caso aqui a abordada é o rádio, a gente teria ali um acesso mais fácil à comunicação, mais fácil à notícia, e isso podia trazer aprimoramento intelectual. Tudo bem? Sim ou não? Sim, sim. Beleza. Michele, Oi? você pode só repetir o gabarito da 23 que me chamaram aqui? Eu não peguei. 23, letra E. Obrigado. Nada. 25. Vamos lá. A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística no Brasil, ela é resultante de quê? Letra B de bola, da interação entre falantes de línguas e culturas diferentes. Afinal de contas, lembra? Era o índio, o branco e o negro. Eles interagiam culturalmente e linguisticamente. Por isso, a gente teve dois
substratos linguísticos. Por isso a gente tem uma cultura miscigenada, uma língua miscigenada, porque a gente recebeu influência de duas outras culturas. Tudo bem? Sim. Vamos para 26. Nesse texto, ao abordar o desenvolvimento da cultura letrada no país, o autor defende a ideia de quê? O que é defendido nesse texto? Letra E. Práticas distintas, né, diferentes, constrói a história da leitura. Tá bom? Tá bom. 27. O fragmento define o que é uma grande obra de arte. Como estratégia de construção do texto, o autor faz uso recorrente de quê? Então não tem nada a ver com a arte, ele quer em relação a texto. Ele faz uso recorrente de quê? Letra A. Enumerações. Ele enumera coisas para sustentar ali o ponto de vista defendido por ele. Bom? Sim. Vamos para 28. No texto, relata-se que o nome de um enfeite para cabelo assumiu diferentes denominações ao longo da história. Essa variação justifica-se pelo quê? A variação de passar de um nome a outro. Ela justifica-se pelo quê? Um usava um nome, outro usava outro. Como é que eu justifico isso? Letra E. Utilização do objeto por um grupo social. Cada grupo social que usa dá um nome para ele, tá bom? Beleza. 29, uma questãozinha de educação física. De acordo com a ideia de processamento de informações nas modalidades esportivas coletivas, para ser bem-sucedido em suas ações no jogo, o jogador deve fazer o quê? Letra E. Mais uma de educação física. Na perspectiva conceitual assumida pelo texto, o lazer constitui-se por atividades que fazem o quê? Letra E. Tudo bem? Sim. Sim, pessoal. Sim. Vamos para 31. 31. Em relação à aplicação das regras do Ultimate Frisbee, não sei o que é, Ultimate Frisbee prevê o quê? Letra C. Tá bom? Sim. Tá. Esses aí são tudo de educação física de interpretação. Agora, a próxima, a gente tem uma peça publicitária. No texto, o uso da linguagem verbal e não verbal, ou seja, visual com o que está escrito, atende à finalidade de quê? Tem que finalidade? Letra E. A intenção dessa peça publicitária aí é propor mudanças de postura por parte dos motoristas de trânsito. Tudo bem? Alguém marcou outra? Não. Então vamos para a última. A letra da canção apresenta o frevo como uma expressão da cultura corporal, que pode ser reconhecida por meio da descrição de quê? Letra B de bola, diferentes passos. Tá bem? Porque ele coloca na ponta do calcanhar, calcanhar do pé direito, calcanhar com a mão esquerda, saci pererê à direita, saci pererê à esquerda. Ele vem, na verdade, nesse texto, brincando com os passos do frevo. Tranquilo? Tranquilo. Então, fechamos aqui.
Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Tudo certo aqui. Tudo certo? Então, pessoal, beijos. Até sexta, para vocês é sexta, né? Até sexta-feira para vocês. Tá bom? Tchau, Michele. Obrigado. Beijo, Tchau, professora. tchau. Obrigada. Beijinho. Fiquem com Deus.